Oi, oi, gente. Vou esperar vocês entrarem, enquanto isso eu vou anexando aqui os comentários. Tudo bem, Kelly? Seja bem-vinda. Deixa eu só colocar os comentários. Oi, Ruth. Eu te quero aqui ainda, hein, Ruth? A gente tem que marcar uma data. Tudo bem, meninas? Eu tô anexando só o comentário. Opa, tem um bicho aqui. Oi, oi, Michele, Pri, tudo bem? Tem bichos, bichos, bichos. Chácara, né, gente? Vamos lá. Ok. Oi, Pri, Camila. Oi, gente. São muito bem-vindas, viu? Pronto, ó. Hoje eu consegui fixar o comentário, viu, Michele? Eu não sei por que tem dias que eu não consigo. Não sei o que acontece. Camila, tô com saudades de você, Camila. Apareça a qualquer hora pra gente conversar, Kelly. Ah, manda o meu cabelo, Kelly. Então, eu tô, como eu disse pra vocês, né, na semana passada, eu ainda estou me habituando, né? Ele ainda não tá no corte que dava, porque tava muito curto, né? Mas ele tá no Chanel de bico, ó, tá? Acho que hoje ele tá menos liso, ele vai conseguindo ficar com mais movimento, né? A partir dos dias que vão passando, que o produto vai saindo. Mas me habituando ainda. Obrigada, tá? Pelo carinho, Kelly. Eliane, seja muito bem-vinda. Então, gente, vamos conversando, né? Eu vou esperar uns 5 minutinhos até a Erika entrar. Sejam todos muito bem-vindos. O que trata, né? Do que a Erika vai tratar aqui? A Erika vai tratar de uma visão sistêmica, de várias dúvidas. Daisy, Vanusa, sejam muito bem-vindos. Ela vai tratar sobre a visão sistêmica de várias dúvidas que vocês apresentaram para mim ao longo aí da semana. E ela vem aqui, vai responder essas dúvidas, tá? Tem um bichinho aqui, Van. Ela vai responder essas dúvidas de acordo com uma visão sistêmica. Isso é muito bacana, vocês vão ver só, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, vou deixar isso para a Erika, mas ela é uma pessoa incrível, não porque eu conheço, não porque é minha amiga, mas é muito bacana. Bárbara, seja bem-vinda. E eu vou espantando moscas aqui. Aqui na chácara tem um bichinho, eu não sei, eu chamo de butuca, tá? É que aqui é uma mosca que morde e ela é muito dolorida, sabe? E ela fica voando por aí, então se eu ficar me chacoalhando, é isso. Desconsiderem, por favor. Que bom que vocês vieram, meus lindos. Também para o mês que vem eu tô querendo trazer... Opa, ó, matando as moscas. Algumas... Oi, Maria. Oi, Elô. Tudo bem? Para o mês que vem eu já planejei algumas lives. Eu vou trazer aqui a Rosane, que vai falar sobre óleos essenciais. Bacana pra caramba, sabe? Se puderem, não percam. Se bem que eu deixo gravado, né? Então participem, sabe? Façam as suas questões, vocês são sempre muito bem-vindos. Ela vai falar um pouquinho com a gente a respeito de óleos essenciais. É muito bacana. Oi, Samir, tudo bem? E assim eu vou chamando, né, pessoas novas, vocês vão gostar, acompanhem. E claro que sempre vai ter um dia em que aquela live chata comigo, que é em estilo aula, né? Parecida com aquela que eu passei para vocês na semana passada, tá bom? Cachorros, gente, não tem como... São 45, não tem como conter todos ao mesmo tempo. E a gente vai estar aqui só dando uma esperadinha na Erika, enquanto isso eu vou falar outras coisas. Oi, Guilherme, seja bem-vindo. Que mais, gente? Coisas da semana aí que me perguntaram. Vacinas eu já falei semana passada, né? O que aconteceu essa semana? A melhor de todos, você gosta, Michele? Então, que bom. Até me falem, gente, se vocês gostam, né? Estão comemorando que vai ter live. Então, hoje não é a live aula, né, meu amor? Mas quando for, vocês vão ver. A live aula é sempre comigo, tá?
A live aula é sempre comigo e ela é, de certa forma, esperar eles se acalmarem um pouco. A live aula é, de certa forma, um pouco mais densa para vocês. Eu não abro tanto para perguntas, porque eu ocupo quase todo o tempo da aula. Então ela é mais densa, mais pesada, e aconselho para vocês que sempre que for se acalmarem aqui, sempre que for uma live aula, que vocês tenham um caderno, um papel, uma caneta na mão para ir anotando as coisas, né? Que é bem importante para ir acompanhando, tá certo? É super bem explicado, é incrível. Sim, é que às vezes eu me empolgo. Bom dia, Eli, né? Eu me empolgo e acabo errando em algumas coisas, como eu fiz, mas eu sempre deixo as erratas no final dos vídeos, tá? Para que vocês possam ver aonde eu errei. E às vezes é porque eu não estou prestando muita atenção, eu tenho tempo, né? Bom dia, Maria. Eu tenho tempo correndo atrás de mim, então falo as coisas sem pensar, enfim, tem disso, né? A live tem disso, não é nada preparado e acaba, digamos assim, tomando um tempo, né, da própria live. Acaba tomando o tempo de vocês, eu tenho que correr com o tempo e acabo falando coisa que não deve. É isso que acontece, tá? Então, peço desculpas. Meu príncipe, que bom que você entrou. Seja muito bem-vindo. Que saudades. Alexandra, tô louca pra conhecer o Gabriel. Gabriel, meu filho. Né? Lembra, Alê, que eu falei que esse ia nascer, Alê? Tá vendo? Olha só. Aí, gente, eu vou esperar um pouquinho mais. Cadê a Érica? Nisso, os bichos já me comeram tudo. Que bom que você tá aí, Alê. Né? Vou esperar um pouquinho. Saudades de você também. Gente, enquanto ela não entra, eu vou respondendo algumas dúvidas de vocês. Deixa eu pegar aqui um caderno. Quem tiver pode me perguntar já aí online, mas eu vou responder algumas dúvidas que as pessoas me perguntaram aí durante a semana. Calminha, caderninho. Nasceu mesmo, tá aqui, sim, querida, viu? Você é aí, você é o como é que eu posso te dizer? Você é a prova de que a progesterona, todo mundo já está, né? A progesterona aumenta muito a fertilidade, viu, gente? Então, quem tá em uso aí da progesterona, tome cuidado, tá? Bom, eu anotei aqui algumas dúvidas que as pessoas tiveram durante a semana para ir respondendo. Graças a Deus, a doutora Carol, adeus somente, tá, Alexandra? Adeus somente. Nada que eu faço aqui é por mim, é sempre por ele. As pessoas tiveram algumas dúvidas aí durante a semana. Bom, em relação à medicina chinesa, né? Da última live, teve gente me perguntando o seguinte: doutora Carol, como eu faço para melhorar a energia do rim? Sinto-me muito cansada. Tatiane, seja bem-vinda. Sinto-me muito cansada, a libido tá baixa, então realmente é uma falta de energia do rim. O que eu posso fazer? Gente, o rim ele é aquilo. Primeiro você tem que ajeitar, você tem que comer no horário bem certinho do rim, que é das 17 às 19 horas, tá? Então, das 17 às 19 horas é o horário do rim, é o horário que você deve se alimentar, deve ter a sua última alimentação da noite. Comer os alimentos que são abaixo da terra e principalmente ter o seu tempo de descanso, tá? Por isso que essa doença tá tão frequente hoje em dia. Ei, vento. Por isso que essa doença está tão frequente hoje em dia, porque as pessoas trabalham, elas acham que elas têm que produzir o tempo inteiro, né? O tempo inteiro tem que estar produzindo. O seu momento de descanso não existe mais, tem que sempre estar estudando, estar fazendo alguma coisa, isso vai consumindo energia do rim. Lembre sempre, gente, que nós temos que caminhar pelo caminho do meio, a gente não pode ficar, digamos assim, levando a extremos, tá? Hora de trabalhar, você se dedica àquilo. Hora de descansar, é hora de descansar, você sossega, certinho?
Então eu vou respondendo aí ao longo da nossa live as dúvidas que forem surgindo. A Érica já entrou, eu vou chamar ela agora, tá? Para que a gente não perca tanto tempo. Vamos lá então. Seja bem-vinda, Érica. Ela já vai entrar. Calminha. Daí, Érica! Oi, gente! Consegui Tô te entrar. esperando, Érica. Faz um trabalho, engata no outro. Pois é, Érica, eu tava até contando. Eu tô te vendo agora, né, Érica? A gente ficou um tempo aí, mulher. Onde Eu é que acho você que tava? desde a última live que a gente conversou depois da última live. Tô aqui, Sim, sim. Aí você tava lá no Nordeste, lembra? tô ainda. Tava dando, você tá ainda, tá dando curso aí, madame? Que Tô legal, que morando, bacana. tô morando. Aí, mulher. Coisa boa, aproveite. Não sabia, Érica. Parabéns, aproveite bastante, né? Então, gente, a Érica está aqui, ela é psicóloga, ela é terapeuta sistêmica, ela trabalha bastante com constelação familiar, tá? Que é algo assim que eu acho imprescindível que todo mundo faz, tá? Eu adoro essa abordagem da sistêmica. A gente tem algumas perguntinhas aqui para ela, as perguntas que forem surgindo, vocês fiquem à vontade, pode anexar aqui, que daí eu vou fazendo para ela também, tá? E daí, Érica, quer fazer uma introdução, meu amor? Então, tô ajustando aqui a câmera para poder sair no YouTube, tá? Para sair nossa live lá na frente. Sim, sim. Ajeita aí. Eu vou ajeitar a minha também, porque ela empurra a gente para baixo, né? Isso. É, Então, ela gente, vou empurra a gente para apresentar. baixo. A minha tá em cima e tem o celular embaixo. Então, se eu ficar olhando para baixo e para cima, eu tô dando É, atenção. não, Érica, normal. Eu fico olhando para tudo que é lado, menos para a câmera. É, Acaba que acontece isso, focar no. tá? Normal. É. Então, eu vou fazer uma introdução da minha parte. A nossa proposta, a minha e da doutora Carol, é realmente o Elas Respondem. Eu coleto as informações, as dúvidas do povo que me segue, dos meus alunos, dos seguidores do meu perfil, e a Carol coleta dos clientes, dos pacientes dela, e a gente faz essa troca aqui que todo mundo cresce. Eu cresço, a Carol cresce e os nossos seguidores também. Exatamente. E hoje tem perguntas excelentes para você, tá? Opa! Opa! Eu vou tomar todas elas de surpresa, né? Érica, começamos com você então, Érica? Vamos lá. Vamos lá? Vamos Então, lá. deixa eu só abrir aqui. Só um segundinho. Tá. Opa, nós. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver. Vamos lá, Erika. Então, as perguntas são das mais variadas, tá, Erika? Difícil Sim. falar mais importante, mas elas são das mais variadas. Eu vou trocar um pouquinho a ordem, tá? Então, Olha vamos aí. começar por uma coisa que eu acho que é uma pergunta, né? E ela é bastante importante, eu acho que para todo mundo. Vou trocar um pouquinho a ordem. Érica, então me surgiu essa pergunta: qual a diferença de maternidade e de maternagem? Que eu sei Ótimo. que vocês trabalham bastante isso. Qual seria, digamos assim, a consequência de uma maternidade não trabalhada, de uma maternagem não trabalhada? Explica pra gente o conceito e depois você responde a pergunta. Então, maternidade, todas nós mulheres que somos mães passamos por ela, porque a maternidade é algo biológico. Eu, eu gero, eu fico grávida, eu vou parir. Então, a maternidade não tem como não passar. Quem é mulher, quem é mãe, passa pela maternidade. Então, primordialmente, ela é biológica. Já a maternidade, ela vai envolver o quê? Muito mais o aspecto A emocional. maternagem, né? A, Isso. a, a A maternidade, maternidade. Maternidade. maternidade é biológica, Aham. maternagem emocional. Então, Olha. eu posso maternar o meu bebê que eu adotei. Uhum, bacana isso. Eu adotei aquela criança e passo com ela um processo de maternagem. Então, a maternagem, ela é consciente, é um desejo realmente afetivo de cuidar, de zelar daqueles filhos. Eu gosto de dizer que, sobre a maternagem, que ela realmente é uma escolha, uma decisão. O lado Aham, positivo é quando eu, maternando, sei o equilíbrio entre bacana. a minha vida e a vida do meu bebê, tá? A Uhum, maternagem saudável.
eu estou disposta a conhecer um pouco mais sobre o processo da mãe, o desenvolvimento da criança, o que eu, enquanto mãe, estou sentindo, a minha relação com o meu parceiro, porque a minha relação com o meu parceiro também influencia o cuidado com os meus filhos. Então, de forma consciente, eu estou maternando. Existe um desejo meu, como se fosse um setor da nossa vida, e não deixa de ser. Eu quero me dedicar a isso. Então, você vê que tem mães que vão para a preparação do parto, elas já começam antes, que é a concepção consciente, que é a ciência do início da vida, que quem criou, né, quem desenvolveu foi a doutora Eleanor Luz. Ela fala muito sobre isso. Então, eu vejo essa concepção consciente como uma forma de maternagem saudável. E existe maternagem que é a que a gente diz que é disfuncional, que é quando a mulher deixa de olhar para a própria vida e fica 100% focada naquela criança, focada naquele bebê. O que para a criança é um peso muito grande. Entendo. Ela vai internalizar o modelo da mãe. Se a mãe vive só para os filhos, essa criança aprende que ela também precisará viver somente para uma pessoa. Ela vai repetindo padrões familiares, então, mais ou menos isso. Desde bebê. Então, esses conceitos que a gente acha que são simples, eles estão moldando a forma como os nossos filhos vão se relacionar no mundo. Então, olha só, gente. Olha só, né? Eu acho, Érica, será que eu posso já encaixar a próxima pergunta para você? Porque tem tudo a ver com isso, né? pode. Isso foi trazido por uma paciente também, não vou falar o nome, tá, gente? Mas ela sabe quem ela é. O que pode significar, então, a Érica explicou que é a diferença de maternidade e de maternagem, tá? Agora entra uma próxima pergunta que eu acho que tem a ver aqui, por isso que eu não vou deixar a Érica fazer a pergunta para mim. O que pode significar uma mulher que tem medo de gestar o próprio filho? Só vou contextualizar aqui. Era uma paciente, gente, que ela gostaria muito de ter filhos, ela quer muito ter filhos, mas ela não tem porque ela tem medo da gestação. Fez terapia aí vários anos, até encaminhei ela para você e pedi autorização para trazer essa dúvida para cá, porque é algo que realmente eu não sei responder e quem sabe numa visão sistêmica isso tem uma explicação. Ela quer engravidar e não consegue. Ela não consegue, não é bem não consegue, ela não consegue porque não tem, porque tem medo de gestar. Ela tem medo de gestar a criança, então ela não gesta. Ela não tenta. Ela não consegue no sentido de não consigo ter filhos, emocional. Não consigo ter filhos porque não consigo me imaginar gestante. Tenho medo de ficar gestante. Bom, primeiro ponto, tá? No caso dela não é o que eu vou falar, mas eu vou começar por ele para poder abarcar outras pessoas também. Às vezes as pessoas estão fazendo um tratamento para engravidar, elas não conseguem. E quando a gente estuda, analisa a origem junto com o cliente, ajuda ele nesse processo de reescrever a própria história, a gente identifica que no fundo essa pessoa não quer engravidar. Então ela acaba engravidando, ela acaba buscando ajuda para engravidar porque o parceiro quer, não é o desejo dela. Entendi. Então, a gente, nesse sentido, pode ter trauma, mas pode não ter. Pode ser escolha, não quero ter filho. Só que existe um contrato aí que está conectado ao que a gente vai falar lá sobre infidelidade, né? Um contrato. Quando eu me caso com alguém, tem um contrato ali. O que foi contratado? Filho foi contratado? Está no pacote? Implicitamente. Sim. Quando a gente pensa em casar com alguém. Claro. Né? Então, no caso dessa paciente, não é o que acontece. Ela tem uma fala, né, Carol? Vamos cuidar, sim, porque existe a consciência, existe o inconsciente. Quase sempre o que a gente vê quando faz um trabalho de projeção, de constelação, é que a historinha que a pessoa conta para ela não é a historinha que move ela. Claro. Então, não é o que claro, tem que passar por todo esse filtro, né? Não é uma coisa tão simples assim. Eu te entendo, Érica. Até falo isso para os outros terapeutas que vêm aqui. Eu entendo a situação difícil de vocês, porque a dúvida, ela tá fechadinha. Você não tá vendo e você não tá conversando, né? Érica, tem mais perguntas aqui para você, amor. Quer fazer a sua para mim? Tá, deixa eu terminar de falar essa. Ok.
Essa informação da gestação, o que que a gente pode avaliar aí? O que que a mãe dela passou no período em que ela estava sendo gestada? Uhum. Então, a mãe pode ter passado por algum tipo de trauma. E trauma não necessariamente de algo muito grande. Nossa, aconteceu aquilo, que bravo. Não, trauma eu dou uma topada e bato com a minha barriga. E naquele momento eu tenho medo de ter lesado o meu bebê, de ter acontecido alguma coisa. E não contei para ninguém, mas eu fui capturada por esse medo. Isso é trauma também. Então, Uhum. a mãe pode ter passado alguma coisa, pode ter sentido algo no período da gestação dela que ela internalizou como dela, porque no momento em que o bebê está ali na barriga da mãe, e ali até mais ou menos 3 aninhos, 2 aninhos, o que a mãe sente, a criança sente como ela sentindo. É a noção que Uhum. ela tem dela, porque ela ainda não tem a noção do eu. Ela está fazendo esse processo lá por volta dos 2 anos. Mas todo esse período gestacional, o que a minha mãe sente, sou eu, é o que eu sinto. Então, Uhum. uma variável aí a observar é como é que foi esse período da gestação da mãe, e isso se estende para a avó, para a bisavó. Porque quando a bisavó estava gestando a avó, ela já estava ali. A mãe dela estava, ela também estava por conta dos óvulos Sim, que a sim. mulher nasce. Então, a gente, eu estou na minha avó, na minha Uhum. bisavó e vice-versa. Então, esses traumas, a gente acredita que eles realmente eles são passados de geração em geração. Então, se não aconteceu nada com essa mãe, pode ter acontecido com a avó, com a bisavó. Então, é um trabalho realmente de averiguar, de reestruturar, de fazer uma reedição dessa história para encontrar aonde essa lacuna Uhum. Ah, começa. não, até mais ou Quer resolver menos ela isso. tem um problema com a mãe. Ela tinha um problema com a mãe, já respondendo um seguidor aqui que perguntou, né, como é que era o relacionamento com a mãe. Ruim, tá? Ruim. Então, acho que a Erika foi bem certeira aí em tudo que falou, é isso mesmo. Né? Digamos assim, o relacionamento com essa mãe era muito ruim. Erika, continua? E Quer aí tem o fazer? medo, e isso que o Américo colocou faz muito sentido. Hum, Por quê? Porque se o relacionamento com a mãe é muito ruim, qual que é o sentimento interno? Quando eu vir a ser mãe, eu posso ser uma mãe tão ruim quanto a ruim. minha mãe. Então, não quero. Uhum. É bem isso É o mesmo. medo de se tornar igual, né? Seria isso? De fazer a criança sofrer o que ela sofreu. Bacana, É uma bacana. proteção das mulheres dos nossos vínculos que podem ter sofrido algo que ficou até excluído. Sim, ninguém sabe, ninguém falou. As mulheres sofreram e aquilo ficou Internalizar. guardado Uhum. e foi passado. Internalizar. Exato. Então, Érica, você quer fazer para mim? Porque para você tá cheio de pergunta. Tem a Michelle que perguntou já em outro assunto. Se o vitiligo tem explicação dentro da visão sistêmica. Uma pergunta um pouquinho ali mais para Falar cima. os finais. Então vamos lá. Vou fazer a tua então, tá? Tá bom, vamos lá. Carol, o que está Ah, acontecendo aqui? O que eu observei ao longo da pandemia com os meus clientes? E assim, recebi isso por direct também. Antigamente se falava muito o povo estava usando muito Rivotril, Alprazolam, mas me parece que eles migraram para uma categoria mais forte, que é o Zolpidem, tá? ok. Zolpidem. Zolpidem. É isso aí. Como que Zolpidem, chama? gente, é o famoso PATS, tá? Que a maioria de vocês anda usando aí, ele tem esse nome comercial, PATS. Hã? Ok. Ou. Eu não vou lembrar o outro nome comercial. Bem, e aí, Érica, pode concluir essa pergunta? Então, assim, uma paciente específica, ela faz o uso do antidepressivo nos dias e à noite Antidepressivo. Zolpidem para dormir. Então, ela diz, Beleza. para eu ficar acordada, antidepressivo. Só consigo Uhum. dormir com Zolpidem. Só que no meio da madrugada eu acordo. Então, às Que vezes eu horas passo ela o dia acorda? 2, Você sabe? 3 da manhã. 3 da manhã. 3 da manhã. Esse é um horário que quase todo mundo acorda. Ok. Eu Aí ela acordava faz sempre, os. né? Depois que eu comecei com a progesterona, eu não acordo mais. Então, ficou terapeutizada. Bioidêntica, tá, gente? É Bioidêntica. meio idêntica. Isso.
Posso começar? Ela quer saber por que que isso está acontecendo, qual que é o... Então, se existe a possibilidade dela quebrar, dela trabalhar esse vício, porque ela já reconhece como um vício, e assim, ela diz, a fala é muito gostoso. É algo maravilhoso. Sabe aquela coisa que você toma e se desmancha? E eu lembrei da primeira vez, da nossa primeira sessão, você falando da progesterona. Eu falei, sei, só que eu sei fazer isso de forma natural com a minha doutora Carolina. E eu Não, espero que então, você também. sem problemas, sem problemas. Bom, gente, vamos lá. Aqui tem muitas coisas envolvidas aqui, né? Então ela acorda com antidepressivo e dorme com Zolpidem. O Zolpidem, ele traz, quem toma, abre lá, veja lá a bula, o Zolpidem, um dos efeitos colaterais é a ansiedade, tá? O que é, assim, digamos, é desconexo você tomar um remédio para dormir, que tem como efeito colateral a ansiedade, certo? Então, na verdade, ela tá tomando como se fosse dois antidepressivos. E essa história do é gostoso, é isso aqui que determina o fato de ser um vício, tá? Vício não é uma Sim. coisa ruim, gente. Vício é uma coisa maravilhosa. Eu falo para Pô, todos os adolescentes que passam por mim, olha, não utilize porque é tão bom que talvez que você não consegue deixar mais de usar. É esse o problema. Segundo, vamos supor que o Zolpidem faça essa pessoa dormir, apesar dos efeitos colaterais que ele tem. Não é bem dormir, gente, é desligar. Ela não isso tem o que período de apaga. sono, Apaga. tá? Isso, ela não sente sono, aquele cansaço gostoso, e daí ela vai para a cama. Não, arranca-se da tomada e dorme. Geralmente, quem toma remédio para dormir, que está muito viciado no medicamento para dormir, ele quer esquecer, tá? Aí vem a pergunta: esquecer do quê? Né? Você está no presente, você quer esquecer do passado ou você quer esquecer que tem um futuro? Do que você quer esquecer? Então tem que trabalhar essa parte. 3 horas da manhã. O povo aí que participou comigo na live aula. O que é 3 horas da manhã? Tá pegando o quê? Né? Ele vai pegar mais ou menos ali, final do horário fígado, pulmão. Então tá misturado um sentimento de ódio e tristeza. Tristeza, né? É isso que mais pega, tá? Cuidado. Os horários, lembra, né? Chama-se medicina integrativa porque a gente traz digamos assim, os conceitos de outras medicinas para cá, mas tudo isso é referente à saúde de vocês. Então, tem a ver com emoções não trabalhadas, tá? E segundo, essa paciente tem que aprender a dormir novamente. É possível que isso seja feito com tratamentos naturais? É, é possível, mas é muito mais difícil. Né? Quando o paciente nunca passou por um psicotrópico, você consegue tirar ele de uma situação de insônia e colocá-lo aí para dormir numa situação melhor, com às vezes melatonina, com os hormônios que estão errados, não estão sendo produzidos. Agora, quando ele já se acostumou a ser desligado da tomada, esse processo é mais difícil. Acho que ficou respondido. Então, sim, é possível que consiga isso de uma forma mais natural e precisa ver a emoção que está aí por baixo, né? Acordando às 3 horas da manhã, tem que ver o que está acontecendo com essa paciente, que tipo de emoção tá mais fortemente ligada nela, né? Será que eu respondi, gente? Yoga e meditação podem ajudar sempre. Eu acho que todo mundo deveria fazer terapia. Já falei isso para Érica. Acho que, né, sei lá, todo mundo deveria fazer terapia até para parar de perturbar os outros e começar a lidar com seus próprios monstros, gente. Porque achar, novamente, que você vai no terapeuta ou vai no médico e ele vai te dar uma pílula mágica para que você resolva os teus problemas, isso não é nem medicina de Hipócrates, falei para vocês, aí é filosofia de Galeno. Tá? Isso é algo totalmente controverso. Hipócrates dizia que a cura estava no paciente. Só para ficar sim. bem determinado aqui, 3 horas da manhã, vai pegar o horário do fígado. Veja se essa paciente não tem mágoa, raiva, ódio, rancor Ah, de coisas do passado, tá?
vai pegar o horário do fígado passando para pulmão. Então E a é isso, meu povo, tristeza, acho que é. Isso, ali das 4 às 6 horas, ela vai passar para o horário do pulmão. Como ela está no final do horário do fígado, que seria da 1 da manhã até as 3, então precisa ver, ela está, né, no final do horário do fígado, ainda o sentimento predominante é raiva, ódio, rancor, mas ela bem trabalhada, logo ela passa para a tristeza. E a tristeza daí é mais fácil de você manejar, né? Porque, enfim, caiu. Caiu em si que era mágoa. É difícil as pessoas assumirem para você que elas têm mágoa de alguém que tem raiva. A raiva muito bem utilizada, ela é um grande, ela te impulsiona. Ela é um grande propulsor da tua vida. O duro é quando e ela ela é é internalizada. É, tem uma função de proteção da espécie, então com precisa ser toda certeza. incluído. Isso. Olha o que a Marita fala ali, ó. Todo mundo vai ao dentista. Olha, vamos lá, Américo, né? Trabalhar a relação com os pais na constelação. Isso que a Erika disse, né? Todo mundo vai ao dentista e vai ao médico sem questionar, mas ao terapeuta as pessoas resistem, como se cuidar das emoções exatamente, tá? E é tudo uma coisa só. É tudo uma É a coisa faxina só. que a gente tem que fazer todo dia. Eu tomo banho, eu lavo o Exato. meu corpo, eu vou ao médico, eu vou ao mercado, eu faço uma feira, seleciono o que eu vou comer. Mas eu não cuido da minha saúde mental, da minha saúde Não. emocional, da minha sexualidade. Depois. Não, não. Ixi, Érica, a quantidade de pacientes que a gente passa, peguei essa semana, ai, tenho dor nas pernas, quero viajar, mas não posso, por isso tenho dor nas pernas. Eu falei, bom, veja, você já não tem as pernas, você já não tá mais viajando, você não tá fazendo o que você gosta. Será que o lugar era aqui comigo? Então, tem. Né? Será que o lugar era aqui? Fica aí a pergunta, gente. São Não as existe perguntas uma coisa só. que a pessoa Sabe, Marita, não. falando contigo em específico, eu canso de encaminhar pacientes para a Érica, eu fico muito feliz quando vão. Mas eu percebo essa resistência, Marita, eu percebo. Para mim, seria muito mais fácil eles fossem para a Érica, terapeutiza-se e volta, porque daí a situação física é mínima. Mas não há consciência ainda da maioria, né? Ainda. Vamos lá, Érica? A gente Vamos avança, pra a você? gente já avança. Vamos, Avançando, embora. avançando. Mais uma? Érica, você tem mais uma? Mais, Não, você quer. É mais minha uma. vez agora? Mais uma para mim, para você? Mais uma para você. Daí fica 2 e Tá, vamos 2. lá. Ok? Beleza. No tratamento da dependência química. Existe Beleza. como tratar a dependência química através de suplementação natural e da medicina integrativa? Existe, Érica, mas assim, ó, vamos lá. Medicina integrativa é sempre integração, né? O que é vício, gente? Então, vamos pensar sobre isso. O contrário de vício não é sobriedade, o contrário de vício é conexão. Então, vamos começar por aí, tá? E não é qualquer tipo de conexão, é uma conexão amorosa. Como é que se descobriu isso? Tem até um estudo, tá, feito aí nas áreas de neurologia, psicologia. Ali no tempo da Guerra do Vietnã, os soldados injetavam grandes quantidades de heroína. Heroína injetável, gente, é altamente viciante. E aí, o que o governo estava se preparando? O governo estava se preparando para receber um bando de zumbi. Imagine um bando de soldados injetando heroína em altas doses o tempo todo, todo dia. Mas a surpresa foi que quando esses soldados voltaram para casa, quando eles entraram no lar, nos lares em que eles amavam, e principalmente eles se sentiam amados, eles se sentiam como parte daquela família, parte daquela comunidade, 95% deixou do vício sem sequer passar pela síndrome de abstinência. O que isso quer dizer? Que quando uma pessoa ela depende do vício, ela quer estar em qualquer lugar, menos no lugar em que ela está. Ela quer fugir desse presente aqui, ela quer sair daqui. E aí o trabalho é saber do que ela está fugindo. Por que essa realidade não agrada? Tá? Então essa é a primeira coisa, o primeiro trabalho é de vocês, terapeutas. O segundo trabalho é meu. Né? O segundo trabalho é meu, porque o vício físico, acreditem ou não, o físico é muito pouco.
Qualquer medicamento que vocês peguem, paracetamol e da vida, tô com dor de dente, vou tomar um ibuprofeno, 30 a 50% do efeito, e alguns falam em até 70% do efeito, é efeito placebo, meus anjos. Placebo. É um efeito placebo, tá? Não existe um efeito técnico aqui. Isso aqui é efeito placebo. Todo médico sabe disso. Por que eu estou falando isso? Para onde que eu quero entrar? Que tanto na dependência química quanto em qualquer outra doença, a causa, na maioria das vezes, não é orgânica. O corpo físico é ponto de impacto, amores. Ele não é ponto de geração de nada, ele é ponto de impacto. Então, quando você pegar um dependente químico, a primeira pergunta que você tem que fazer para ele, o que está acontecendo na sua vida? Você está fugindo do quê? Do quê? Se Deus descesse aqui e te concedesse um pedido, que pedido seria? O que você quer melhorar na sua vida? Por que você acha que não tem jeito? Né? Claro, e ali para frente, o que ajuda muito? Florais e homeopatia. Por quê, Carol? Florais e homeopatia, eles partem do mesmo princípio. Né? Você nunca trata, não tem um floral para medo unicamente. Tem um floral para medo do futuro, para medo do conhecido, para medo do desconhecido, floral para coisas que eu acho que não tem mais conserto, floral para, sei lá, para eu que não aceito a realidade. Florais e homeopatia, eles têm todos o mesmo princípio da cura pelo veneno. Né? E a partir daí você começa a levantar esse paciente. Mas o primeiro passo, para não me estender demais, pergunte a ele por que ele não quer estar no lugar onde ele está. Por que ele precisa fugir desse lugar. Sim. Beleza? Ele tá buscando lá atrás. Ele está buscando, ele quer sair dessa realidade. Isso! É mais ou menos assim, eu não consigo me matar, certo? Então, eu tenho qualquer problema na minha vida. Agora, por exemplo, reprovei. Reprovei, eu vou lá, não, vou dar só um tequinho. É assim que eles falam, tá? É que daí eu fui dar um teco, assim. Porque eu reprovei, doutora. Não é porque não, eu tava muito para baixo, então, tá vendo, ó? Ele não quer encarar a realidade, que ele tá reprovado. Porque eu reprovei. Porque eu reprovei, você tem que entender que eu tô passando por uma dificuldade. Então tá difícil para eu lidar com ela, eu vou sair dela. Desse jeito. Né? Quando, na verdade, já dizia Jung, a gente não pode internalizar as nossas sombras. Tem que trazê-las para fora. Senão elas voltam de uma maneira pior ainda. E aí, então, a coisa fica complicada. A pessoa não se sustenta. Exato, a pessoa não se sustenta. Vamos lá para você? Eu tenho a pergunta da Michele. Vamos fazer de 2 em 2, então, Erika? Acho que fica melhor, né? Eu vou fugir aqui um pouquinho dos relacionamentos e logo volto. Então vamos lá. A Michele pergunta se o vitiligo tem uma explicação dentro da visão sistêmica. Vou falar do vitiligo. Tem uma pergunta da artrose, não tem? Tem, isso. Vamos já jogar a pergunta da artrose para ficar junto. Então a Michele pergunta se o vitiligo tem alguma explicação dentro da sistêmica. E aqui, só um pouquinho. E aqui tem também qual a visão sistêmica da artrose. Daí você já responde junto. Eu vou responder junto. Gente, quando a gente pensa em sintoma, tá? Tudo que a Carol falou aí, né? O corpo, ele chega na última etapa. Ele recebe o último impacto. Ele faz a última manifestação ou o último chamado. A gente pode dizer que ele faz o último chamado. Então, assim, dentro da visão sistêmica, a gente observa que, no caso das doenças, dos sintomas, das patologias, o que o Bert viu com as várias constelações que ele conduziu, o que a gente vê quando a gente conduz constelação envolvendo saúde e doença? Quase sempre elas estão relacionadas a algo que foi excluído. É como se a doença representasse alguém, uma outra pessoa, que por algum motivo não foi vista, foi esquecida. Mas ela pode representar também eu como uma excluída, eu como uma não vista, eu como uma pessoa que me sinto desvalorizada, eu como uma pessoa que não tomei o meu lugar. Então, pensou em doença, não importa qual, tá? Dentro da visão sistêmica a gente vai olhar para o pertencimento, exclusão. O que foi excluído?
Então, no último livro do Bert, que é a biografia dele, ele conta o caso de uma mulher num grupo de constelação, onde eles estavam trabalhando temas de saúde e doença, onde ela tinha 11 doenças. Eu acho que eu já falei isso em alguma live. 11. E ela contava isso com uma alegria, como eu estou falando aqui com vocês. 11. Ela Uma tinha alegria. 11 patologias. Que é, aí tu começa a observar, né, quando eu fazia estágio na parte clínica de psicologia hospitalar, que você ia para os grupos de câncer, as pessoas tinham uma parte dolorida ali, mas tinham uma efervescência, tinha uma comunicação. Então, existe algo oculto, um ganho oculto, secundário, que permeia essas doenças. E no caso da mulher com 11 doenças, o que ele identificou? Ela falava daquilo. Como que é? Uma conquista, Érica. Uma conquista, uma internalização de algo, eu recebi algo. Ela perdeu 11 irmãos. Foi exatamente o número de abortos que a mãe fez. Jesus, que interessante, Érica. Bacana, menina. Então, a gente está em relação à artrose. Eu posso falar para vocês um pouco como anda a minha estrutura interna. Eu estou passando por algum momento onde eu estou balançando, achando que eu vou cair, vou quebrar. Como é que está esse meu sentimento de desvalorização? Eu me sinto impotente. O que eu estou passando agora que explodiu uma artrose? Então, assim, quando eu fiz o meu exame, que a doutora Carolina fez, a gente identificou uma artrose que eu nunca senti dor nenhuma. Eu nunca tive dor nenhuma ali. Porém, a minha construção sócio-histórica, transgeracional e emocional, falava o quê? De alguém que precisava realmente reconstruir o seu papel de mulher, o seu feminino, se posicionar. Foi e é algo que eu venho construindo. Eu não tive sintoma, mas está ali no exame. Está ali bonitinho. Sim. Que é para mim um alerta, que é algo que é igual a cicatriz. Ela está ali me lembrando, ó, aqui aconteceu algo. Cuidado, aprenda com isso que aconteceu. Tá? Então, a artrose ela fala sobre isso, o equilíbrio, o balanço, como eu estou, como está essa minha estrutura, se é mulher, o meu feminino, porque geralmente bacia, parte lombar, né? Então, tá falando dessa valorização enquanto mulher. Então, fica só para refletir, gente. A gente não fala que na prática de terapias integrativas, o humano não é matemático, tá? Então, a gente observa possibilidades e dentro de uma sessão, dentro de um trabalho, a gente consegue avaliar o que está acontecendo ali com aquela pessoa específica. Então, em relação ao vitiligo, a mesma coisa, mesmíssima coisa, tá? A gente pode pensar em exclusão, em pertencimento. Como é na pele, tá? Eu posso ter passado lá atrás por alguma situação onde eu queria me afastar de algo ou tinha algo que era prejudicial muito a mim, que estava muito próximo demais e eu não conseguia afastar, tá? Então, manifestação na pele também a gente só vai se identificando. A Elô falou aqui. Elô, querida. Elô, isso mesmo, né? O objetivo é crescimento, né, Elô? É isso aí. Bacana, Érica, bacana. Eu acho que ficou bem entendido, né? Isso, o vitiligo foi uma pergunta aqui da live mesmo. Certinho, Michele? Então, verifique, tá? Foi respondido, foi respondido. Então, só para fazer o fechamento sobre a saúde, então, eu preparei um texto, tá? Para quem quiser partilhar, eu vou postar lá no site, depois eu passo para vocês. Ponha mesmo. Que ajuda, às vezes alguém não quer assistir, ela quer ler. Então, nossa história de vida, ela se revela em nosso corpo. E as nossas dores revelam as dores que a alma carrega. E pode ser a tua alma familiar. Você como representante dela. Até vou fazer um adendo. Tem um livro, gente, A República de Platão, tá? É um livro, né? Clássico. A República de Platão. Na faculdade de psicologia. Isso. Ele chega num ponto ali que ele debate, ele fala assim que ele explica ali que não é o corpo que modela a alma, mas sim a alma que modela o corpo de acordo com as suas próprias vivências. Eu acho isso bem bacana. Se eu achar o trecho do livro, eu posto aqui para vocês, tá bom? Ai, tem mais coisa que aqui, ó, vai lendo. 10 anos
Ela falou, ela botou que o filho de 10 anos tem, está aumentando. Isso. Outro ponto relevante a pensar no caso da artrose, tá, gente? A amargura, ressentimento, tristeza profunda, cansaço, sentimento de impotência em relação à felicidade, tá, Carol? Felicidade e alegria. Olha. Eu sinto que eu nunca vou ser feliz, que eu não consigo realmente ser alegre de verdade, tá? Fica essa Uhum. informação. No caso dela, que está falando aqui do filho de 10 anos, Acho que é olha do para isso, vitiligo. tá aumentando. Então, quando ele aumenta, faz com que o quê? A família é uma criança, tá? Então, dentro da nossa perspectiva integrativa e da própria psicologia do desenvolvimento infantil, a criança sinaliza o que a família está vivenciando. Então, ela realmente ela é um sinalizador, ela é uma antena muito límpida. Gosto de dizer que Jung dizia que o inconsciente de pais e filhos, pelo menos até 7 anos, estão intrinsecamente conectados, não tendo como Olha aí, ó. separar. Aí a Tá antropologia vendo, traz um gente? pouco, Tá vai vendo, trabalhar, gente? Olha aí. Tem que trabalhar, tá? trabalhar. Bora ver isso, Michele. Bora ver isso. Tem coisa aí. Minha vez, Érica? Eu acho que sim, peraí, já. Eu acho que sim. Deixa eu ver. Ui, deixa eu esticar aqui. Para mim faltam duas. Para mim faltam Isso, pra duas, eu mim acho que faltam duas, tá? Pra você duas. É, eu acho que eu vou fazer essas. Será que. Vamos fazer essas suas duas perguntas, Érica? Porque eu vou privilegiar a tua presença aqui. Pode ser? Gente, tá. aqui, ó. Como amenizar crises Vamos de lá. herpes labial? Bom, calma aí. É, eu vou deixar anotado aqui. Herpes labial, tá? E aí eu vou fazer as duas perguntas que faltam para a Érica, gente, porque por causa do tempo, né? Vamos privilegiar a presença da Érica, tá? Então vamos lá, ó. Vamos lá. Érica, eu vou fazer as perguntas aqui. Posso fazer as duas juntas? Acho que, Pode. né? Primeiro, gente, teria alguma explicação dentro da visão sistêmica para a traição? Acho que é traição conjugal aqui a questão, tá? E o segundo, na constelação, qual seria o posicionamento ideal para mãe, pai e filho? Ok, então vamos lá. Vamos pela traição, tá? Vamos pela traição. Amiga, explica bem aí, porque eu tô fazendo essas perguntas e eu nem sei do que eu tô falando. Eu tô fazendo as perguntas que me foram passadas, mas eu não entendo do assunto. Então, vamos lá, vamos trabalhar. Então, gente, quando a Ok. gente pensa em traição, a gente está pensando em fidelidade e infidelidade. Então, quando eu olho para a etimologia da palavra, in está falando de quê? Daquilo que é interior, que é aquilo que vem Uhum. de dentro, tá? E a fidelidade fala de um compromisso, de lealdade, de um compromisso com a verdade. Então, o que que a gente pode pensar aí? Uma fidelidade ao clã, a família de origem. A Só família que de nesse origem. caso, dos dois, tá? Daquele que é traído e daquele que trai. Então, a Ah, que tem que ter o fidelidade ganchinho, é né? Que dos bacana. dois. Dos dois. Dos Uhum. dois. Ninguém, gente, ninguém cai na vida de ninguém por acaso. Não vem de paraquedas. Não vem de paraquedas, gente Prestem linda. atenção, gente. Prestem atenção no que ela está dizendo, tá? Isso é uma verdade, é uma grande verdade. Bom, ok. Não vem de paraquedas. Então, o que que a gente trabalha, tá? Por exemplo, os casais que vêm para fazer terapia de casal, o que eu vou trabalhar com eles? O que está acontecendo ali, né? Naquela família, conteúdo enriquecedor. É isso aí. Isso aí, Você não gente. era para estar aí, você era para estar cuidando das crianças, mas tudo bem. Se ele está aqui na live, aonde estão os meus filhos? Tá me traindo, porque se a gente está falando de traição, existe um contrato assumido. O contrato é cuidar 100% dos filhos, não pode mexer no celular. É o Marcelo? Isso é traição. Marcelo, beijos. Depois você assiste. E esse exemplo, gente, é uma brincadeira, mas é um exemplo real. Porque quando a gente pensa em casal, em fidelidade, a gente pensa em acordo, em contrato. Então, toda relação afetiva tem um contrato implícito, o não dito, estou olhando, e um contrato Vai. que foi falado. Tem o implícito, Uhum. eu não falei sobre ele também não, mas a gente tem um acordo velado, que é um acordo sistêmico, que é um acordo familiar. E a gente tem o que a gente deixa claro. Então, todas as vezes que eu falho com isso, eu estou traindo. Então, traição nesse sentido não é só
ficar com o parceiro sair e transar com outra pessoa. Tá? Os acordos que eles vão delimitando ao longo do tempo, e um falha aqui, outro falha ali, também é traição. É um tipo de Então, a traição. gente é um tipo de traição. Então, nesse sentido, 70% de nós, ou 100%, já traímos. Na hora de montar o script da nossa live, fiquei pensando, se eu falo sobre isso, vou falar. Mas sim, a traição acontece com colegas de trabalho, acontece com um sócio. Então, traição, ela existe num contexto da gente muito amplo, não só Bacana. na relação de casal. Então, a Conjugal. gente Sim. trabalharia isso, né? O contrato do casal precisa ficar claro, né? Qual é o contrato dessa relação? Então, se eles acordaram, tá? Que eles têm uma relação livre, cada um pode sair e transar com quem quiser, quando não faz isso, está traindo, quebrou o acordo. Tá? A gente está falando de acordo. Eles acordaram isso. Não Sim, deixou sim. de fazer, também está traindo. Agora, como trabalhar isso, né? A gente não trabalha isso numa sessão. Realmente é indicado que a pessoa passe por uma terapia de casal, que ela vá olhar para o que está acontecendo na história dela, na família de origem, na dele. E aí, talvez seja possível, né, retomar a confiança, que quebra, né? Querendo ou não, ainda Uhum. que a gente tenha as justificativas transgeracionais ou sistêmicas, quebrou a confiança. Envolve dor, envolve filho, envolve sofrimento para todo mundo, não só para aquele homem, para aquela mulher. Então, assim, é um processo muito dolorido, muito complexo, que se a gente realmente não tiver um jogo de cintura muito grande para trabalhar e a outra pessoa para se trabalhar, realmente não é possível retomar. Por isso que a gente diz que Uhum. 30%, isso é estatística, 30% das pessoas que vão procurar terapia de casal, eles conseguem retomar a relação, porque quase sempre eles procuraram tarde demais. Deixou a coisa chegar num estado Internalizar. caótico. Então, se tem alguém, procura, vai procurar ajuda, enfim, vai constelar, vai se trabalhar, faz alguma coisa, não deixa piorar, não finge que não está vendo. Porque daí a pessoa entra Sim, naquele sim. triângulo de justificativa, que só Uhum. machuca. Com toda certeza. É, a próxima pergunta Próximo. seria qual seria o posicionamento ideal para mãe e pai? É, eu acho que é mãe, pai, filho, acho que dentro da constelação, alguma coisa assim. Só que a pessoa que me fez essa pergunta falou, tipo, dentro do quadro, algo assim, mas eu Dentro do imagino que campo. seja da. Dentro do Isso! campo. Desculpe, dentro do campo. Tá? Quando eu É vi a isso aí. pergunta aqui, isso é uma pergunta de Exatamente. aluno de Desculpa, constelação. gente, é que eu não sei É, de constelação. então, tá. Vou falar. Ela fez uma pergunta dentro do campo, eu vou explicar como eu explico numa aula, tá? Então, Tá posicionamento bom. ideal para marido, mulher e filhos. Então, homem, lado direito, mulher, lado esquerdo. Atrás. Uhum. Os filhos chegam depois, então eles estão à frente dos seus pais. A filha não pode Uhum. estar atrás dos seus pais. Se tá ali, está fora do lugar, vai ter problema. Ela tem que estar à frente. Então, dentro Bacana. num desenho, ou num campo 3D, ou num campo presencial, os filhos ficam à frente dos pais porque eles recebem essa força que vem de trás. A força, a Uhum. nutrição, vem do pai e da mãe. Então, esses filhos precisam estar à frente, que é o único lugar, um bom lugar para eles, para que eles consigam seguir em direção à vida. Essa força para ir para a vida, ela realmente entra em sua plena função, no seu pleno potencial, quando os pais estão no lugar de pai e mãe e os filhos se posicionam como filhos. Então, num desenho, eu até pensei em fazer um print da tela e mandar, mas eu não tenho como compartilhar aqui. Não tem Mas num problema. desenho, Mas eu acho que ficou bem só você entendido. visualizar, ficou claro, Ficou né? bem Os seus filhos entendido, à sua claro. frente. Uhum. Os teus filhos estão à sua frente. Então, se você for fazer uma visualização, os teus filhos estão à frente. Você visualiza você e o seu parceiro atrás, teus filhos na frente. Parceiro lado direito, força ativa, empurra o filho para a vida, leva o filho. A mãe tem medo, ela aconchega, ela materna, ela cuida, ela tem medo da criança cair, se quebrar toda. O pai tira a criança da mãe para fazer com que ela consiga seguir para a vida. Então, a mãe é uma força passiva, é força também,
lado esquerdo e lado esquerdo do corpo, lado esquerdo do campo. O homem, então, assim, as patologias a gente observa. Qual lado que apareceu? Empolou toda Uhum. onde? Lado esquerdo, lado direito. Já é mais uma informação para a gente olhar, tá? E o Sim. homem, lado direito, essa força ativa que empurra para a vida, ok? Bacana, bacana. Gente, eu lamento por todos vocês, mas eu não posso segurar a Érica aqui muito tempo. Nosso tempo terminou, tá? Teve Gente, uma posso pergunta sobre herpes labial, mas eu acho que daí entra naquela mesma explicação da doença, não é, Érica? Ou tem vai algo falar? diferente? Sim. Então, assim, Da ó, exclusão, manifestação né? na pele, contato, separação, porque a herpes aparece na pele. Então, contato, separação, algo que eu quero trazer para perto, algo que eu quero afastar. Na boca, gente, o que a gente faz? A gente come, beija os filhos e beija o parceiro. Então tem que ver. Tá aí, ó. Tá? A Pode Érica ver. lançou aí. Então, não lembro o nome da seguidora, por favor, veja isso. Gente, passa tão rápido Marinês. aqui com a Érica, tão rápido, que nem eu consigo ver o tempo passar, porque eu aprendo demais com ela. Eu acho ela sensacional. Acho que a gente aprende muito nas lives com ela. Érica, minha linda, muito obrigada pela sua presença aqui hoje, de verdade. Foi enriquecedor, como sempre é. Sempre é. Eu queria ter Para mim, feito essa live com a Érica no primeiro dia do ano, que eram mas eu naqueles dias faria. em que as chácaras do lado estava cheia e eu não tinha uma conexão boa de internet, tá? Mas a Érica, Elô, ó, todo mundo muito esclarecedor, me ajudou muito, grata, me esclareceu muitas coisas para mim. Agradecer a nossa disponibilidade e eu agradeço a você, Érica. A Érica está aqui conosco toda a última sexta-feira do mês para o quadro Elas Respondem. E conto com a presença de todos vocês sempre aqui. Contamos, né, Érica? Querida, Gostei. muito obrigada, gratidão, tá? Que você seja Esperando muito vocês. feliz aí, eu não sei. Isso! Onde você estiver, né? Quem conheceu a Uhum. Érica, gente, por favor, sigam, tá? Sigam a Érica na página dela. Me sigam aqui nessa página também, se for da vontade de vocês. E até a próxima sexta-feira, às 11 horas. Compartilhem o vídeo e até nosso próximo Compartilhem o encontro. vídeo, gente. Compartilhem o vídeo, tá? Deem like, compartilhem, marquem as pessoas que vocês gostam, que possam ajudar, porque a gente tá aqui só Sim. para isso. Certinho? Érica, Deus te abençoe, meu amor. Já falo contigo. Beijo, E gente. para Fiquem vocês, com meus Deus. amores, Até a beijo, nossa próxima. beijo. Até a próxima sexta. Tchau, tchau.